Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Visão Sistêmica, eu sou o Genésio Lopes Mendes e essas imagens são geradas aqui em Guarulhos, né? Você pode nos assistir pela NET3, também pelo canal Com Brasil fica melhor, canal 28 no Sky, canal 28 Oi e também pelo HD 508 da Vivo, e esse é o programa que leva você à fantástica filosofia do grande alemão Bert Hellinger, criador das constelações familiares. Bert Hellinger, que nos deixou o ano passado, né, foi continuar o seu trabalho num outro plano, esse plano que ele sempre nos convidou a ir, né, um plano acima, a serviço da vida. Aí eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, né, o que me deu força para o meu propósito, de estar aqui levando para o seu lar as constelações familiares. Aí Sophie Hellinger, que hoje toca esse movimento filosófico pelo mundo inteiro, pelos 5 continentes, um trabalho hoje também de levar as constelações para a China. E a gratidão pela sua audiência, né, pelo nosso programa, e o nosso apelo sempre, conheça a constelação familiar. Quando você ouvir alguém falar de constelação familiar, o que é, se interesse, tá? Você tem várias ferramentas para isso, uma delas é o nosso patrocinador, o INCOI, o Instituto de Constelação Integral, no qual você vai ter contato com todas as técnicas da constelação e com as vertentes, tanto na área organizacional, na área pedagógica, na área jurídica, na área veterinária, na área de saúde, com cavalos também, com o nosso grande parceiro, Paulo Newman, lá de Curitiba. Hoje eu estou no estúdio com uma pessoa muito interessante, que eu gosto muito, conheci, primeira vez que nós nos conhecemos foi aqui, conheci pela internet, pelo seu trabalho, e o programa Visão Sistêmica tem esse objetivo, levar a você esse movimento, né? Deixar isso catalogado para um dia alguém conhecer um pouco da história da constelação no Brasil. Eu estou hoje aqui com o Sheila Querido, né? Sheila, gratidão por você ter aceito o convite, tá bom? E eu quero que você se apresente para o nosso público. Ok. Primeiramente, eu também sou muito grata de estar aqui. Eu sou Sheila Querido, sou psicóloga, facilitadora de constelação familiar, professora também dessa área maravilhosa que tanto tem contribuído com diversas pessoas para se melhorarem, se verem de uma forma diferente do que pode se ver na vivência natural, na vivência comum, né? Se ver como um todo, como um sistema, né? Isso. E isso tem sido tão representativo que eu, a cada constelação que eu facilito, eu tenho vontade de facilitar mais e mais. É um vício, né? É um vício. Então, e o programa Visão Sistêmica faz isso, leva até você a técnica das constelações familiares, que é uma técnica baseada em técnicas de psicologia pelo Bert Hellinger. Muita gente acha que é holístico, que é religioso, né? Mas não, é uma maneira de você se enxergar como você se relaciona. É uma técnica para melhorar as suas relações, sejam elas na sua própria relação na área de saúde, nas relações, obviamente, familiar, na relação social, na relação afetiva, organizacional, até com seus inimigos, não é isso? E na relação com a prosperidade, a relação com o mundo, a relação com a mãe. Então, conheça e desenvolva essa técnica na sua vida, você vai perceber grandes mudanças. Além disso, ela não tem nenhum cunho religioso, o que, obviamente, quem é espírita vai olhar uma dinâmica de constelação, vai achar que existe ali algum movimento espírita. Quem for católico vai achar que existe um movimento de alma. O Bert, como padre, né, ele foi padre e missionário por 16 anos, como padre também na África. Ele acaba trazendo muito esse linguajar cristão da alma, da história. Mas um crente também vai ver ali a profundidade do Espírito Santo na Santíssima Trindade, que é Pai, Mãe e Filho. Você vai entender a sua conexão com Pai e Mãe. E aí, a maneira a qual você olha para sua mãe é a maneira a qual você se relaciona com a vida e com o subjetivo da vida, com também o feminino. A maneira a qual você se relaciona com o seu pai é a maneira a qual você lida com o masculino, lida com o mundo, lida com as coisas objetivas do mundo.
Essa é a primeira dica, mas nós vamos falar mais, né? Eu quero Sim. primeiro apresentar assim, o trabalho da Sheila no Vale do Paraíba e agora em Itajubá, né, Sheila? Isso, estamos lançando uma turma nova em Itajubá. De curso de constelação. É um Você curso- facilita também, né? Isso, em São José dos Campos, em Jacareí, é a minha sede, né? Mas eu sou itinerante, Tá. onde me chamam eu vou. E lá uns workshops, né? Lá que eu fiquei conhecida. E através de lá algumas pessoas começaram a me pedir, Sheila, monta um curso. Que né? legal. Será que tem foto aí, Pércio, do curso? Pércio vai colocar. Vamos E ver. ao, Olha lá. Aí e quem ao que é? pensar, Quem que é essa pessoa? essa é a Renata, doutora Renata Custódio, Que é a minha legal. parceira em Itajubá. Itajubá, Minas Gerais. Minas Gerais, sul de Minas. Nós estamos abrindo, né, uma nova turma lá agora no Opa. início do ano. Que bom. Sim, estendendo, né? Já ofereci cursos em Blumenau. Comecei em 2018 com os cursos. Ao começar, eu fui pedindo uma supervisão, porque eu tenho 8 anos de constelação. Tenho 25 anos em psicologia, mas 8 anos Tá. de constelação. E fui conversar com Vera Bassoi, de Sorocaba, para ela me dar uma supervisão, um apoio. Tá. E ao conhecer o meu trabalho e de uma outra parceira que eu estava iniciando, né, A qual você honra. sim, muito, Isso. Marinunho, agradeço muito Manda um que beijo para oferecer. Marinunha, que também é minha Um amiga. beijo, Mari. Olha. Verdadeiramente um beijo, porque iniciamos um trabalho muito bonito, com uma estrutura muito interessante e que nos deu força para que dezenas de pessoas pudessem passar por este curso de extensão. Fui convidada pela Vera Bassoi para tornar este curso livre uma extensão universitária, e é uma das coisas que as pessoas gostam muito, porque ao fazer 10 módulos de constelação, 250 horas dentro de uma extensão, ele também, além de receber o meu certificado, recebe um certificado de uma universidade que é reconhecida pelo MEC. Bacana. E Bom, isso tem sido, não é o grande diferencial, porque toda a vivência, né, que os alunos me falam, devolvem, aqueles que já se formaram, o quanto eles conseguiram transformar algo em sua vida, isso foi muito, e né, que eu tenho uma turma hoje muito significativa. que bom, né? Então, você, telespectador que é do Vale do Paraíba, Itajubá, né? Com o Brasil, vai para o Brasil inteiro. Aliás, gratidão ao Pércio, que está hoje aqui na técnica, ao Fernando Mauro, nosso presidente, aqui da casa, da TV Guarulhos, que gera todas essas imagens. Essa imagem desse programa vai para o Brasil através da TV Guarulhos. Gratidão a todos que nos fizeram chegar até aqui, a você pela sua audiência em casa. Eu também quero ter profunda gratidão ao município de Guarulhos, né, que abriga o Lar Irmã Celeste, aonde nós podemos, através do INCOI, do Instituto de Constelação Pedagógica também, desenvolver com 200 crianças do lar, 199 crianças do lar, a constelação pedagógica. Então, se você tem interesse na constelação pedagógica, entre em contato com o INCOI para que você possa também levar para o seu município, para a sua região, para a sua escola, para a sua ONG, essa técnica. Então, eu estou com Sheila Querido, né, aqui nos estúdios da TV Guarulhos, no programa Visão Sistêmica, que vai aí ao seu lar. E uma coisa, Sheila, será que é verdade isso, de que quem ensina aprende mais? Opa! Eu acho que não só quem ensina, e na constelação quem facilita, né? A oportunidade que nós temos de ver além do que os olhos podem ver, de perceber e de oferecer um questionamento, uma maneira nova de olhar para a vida, para o próprio sistema familiar. Isso nos remete também e nos traz muitas compreensões. As pessoas, eu acredito que os encontros não são à toa, né? Sempre existe uma troca muito grande nesses encontros. Eu vou citar então o Thomas Hubel, já que você levantou essa bola. O Thomas Hubel, que também é um alemão sistêmico, muito famoso, né, principalmente na Europa, no Oriente Médio, agora ele trabalha as questões da faixa de Gaza. Ele diz o seguinte, que quando você está, desde um Uber compartilhado até um grande evento, todos que se reúnem estão curando alguma coisa ancestral, né? Então a constelação, ela vai entrar na sua vida, telespectadora, telespectador, pela seguinte questão: ela vai colocar em ordem o seu lugar do mundo. Como é que você escolhe o seu lugar? Como é que você se localiza? Por muitas vezes você está emaranhado
enrolado aqui no Brasil, o alemão fala emaranhado, mas aqui é enrolado mesmo, com essa história de estar no teu lugar de pai, no lugar do seu pai, ou no lugar do seu filho, ou no lugar da sua filha. Isso acontece muito com esse jogo familiar, nessa história. Então, como que você se localiza? É uma técnica que vai te dar grounding, ou seja, te aterrar, e vai entender que você tem pai, que você é 50% mãe, 50% pai, 25% teus avós, 12,5% teus bisavós, 6,25% teus tataravós, 3,12% teus pentavós, 1,60 o teu septavós, o sextavós, e 0,8 o teu septavós. Olha como eu decorei. E aí, qual é o grande lance? Você sofre influência de toda essa turma. Nós sofremos influências por 7 gerações. Comece a entender como é que essas influências sistêmicas, por isso que é visão sistêmica, influenciam. Nós pertencemos a quantos sistemas? Centenas? Centenas. De quantos anos? Infinitos. Quantos milhares de Exatamente. anos? Né? E tudo influenciando. Então, conheça essa técnica através de um workshop. O Pércio vai colocar o GC, né, aí com o endereço eletrônico da Sheila, com o site dela, para que quando você estiver aí na região do Vale do Paraíba, Itajubá, ela também faz online para o Brasil inteiro. Sim. E essa história, está aí o site dela, sheilaquerido.com, né? Sim. Olha o nome dela, Sheila Querido é uma... Né, eu honro muito o Genésio, né, mas olha, ela chama Sheila e o Genésio, no marketing ela ganha demais de mim, mas está lindo. Olha, Sheila, é uma alegria ter você aqui. O programa Visão Sistêmica, ele traz essas pessoas que gostam de constelação. Eu acabo escolhendo e, né, tendo essa oportunidade por ter o programa de trazer pessoas que eu sinto que contribuem. E assim, o Bruno Queiroz eu não conhecia quando esteve aqui. Você, o Bruninho, eu adoro ele, sim, adorei, né, por um contato. A Fabiana Quezada, que já esteve aqui, que você falou. A Roberta, não, a Roberta já, o marido dela, que me desculpe, ela vai para Portugal também com a gente, nós vamos falar de Portugal, mas ela é uma querida, já antiga. Mas é legal trazer, né? Sim. Eu quero que você fale para o telespectador, como é que foi essa tua transição da psicologia, que você é psicóloga. Você é clínica? Não, psicóloga. Psicóloga clínica. Eu trabalhei muitos anos com saúde emocional de crianças, já quase 14 anos, viajando pelo Brasil todo, oferecendo capacitações para os professores lidarem com as crianças, ajudarem elas a lidarem com situações difíceis. E foi através desse trabalho que eu já era amiga da Sizumi Suzuki, que trabalha com a Olinda Guedes em Curitiba. Sei, conheço e muito. Numa conversa, em um jantar, ela começou a falar de constelação. Eu achei muito estranho. O que será isso? Será algo esotérico? De onde que vem? E como psicóloga, eu falei, causou uma estranheza, mas uma curiosidade ao mesmo tempo, pela intensidade, pelo que ela trazia, pelas falas. Eu quis tirar a prova dos 9. Uhum. E foi ela a dar a oportunidade de eu experimentar uma breve vivência de meditação para que eu olhasse para os meus pais sobre uma questão que eu tinha. E ali eu percebi sintomas físicos que eu achei estranhíssimo, né? Mas que o meu corpo falava que algo ali precisava ser reequilibrado. E depois daquela meditação guiada, né, de uns 15 minutos, eu percebi que algo na minha vida tinha modificado muito. E a partir dali, eu quis conhecer um pouco mais, fui procurar mais sobre constelação e procurar alguém que pudesse me ensinar. Foi quando eu encontrei Teresa Spira e Alex Possato, em 2011. Fiquei quase 2 anos estudando com eles. E depois disso, eu não consegui mais, por mais que eu tinha um outro trabalho, né? Viajando esse Brasil, exigia-se muito da questão do tempo, mas eu fui esporadicamente explorando isso, até que chegou um momento eu falei, não, agora eu preciso me dedicar mais. Se lançar. Sim. Bom, então fica o convite para você que está na região do Vale do Paraíba, Itajubá, ou próximo, falar com a Sheila e se quiser entrar em contato com essa técnica realmente é maravilhosa, muda a nossa vida.
E o que eu achei muito interessante, você até disse no início, né, que o Beth, muito da constelação são baseadas nas linhas da psicologia. Sim, E é interessante como a gente, ao ler, ao viver a constelação, a gente vai percebendo. Moreno, eu fiz psicodrama, né? Então, quanto de Jung, Arthur de Janov, Freud, Virginia Satir, Jung, todos Freud, eles ali, Tal, né, Lao Tse, estampado. Kant. Então, assim, é uma técnica que ela tem uma boa âncora. Um embasamento fantástico. Um embasamento maravilhoso. Acredito que o Bert, ele foi muito sábio, né, ao estudar tudo isso e agregando junto de algo a mais que ele foi conhecendo, né? Eu tenho essa visão, assim, eu transito muito na área transpessoal, né? Eu sou espírita, né, como religioso, honro a minha religião, fui católico, coroinha, depois fiz a transição para o espiritismo, o quanto eu honro, tive o prazer de estar muito com o Chico, e é impressionante como é que o Bert conseguiu unir essa história da psicologia mais cética à transpessoalidade, né? Sim. Colocando a dinâmica, e como a dinâmica da constelação te leva naturalmente a isso, de uma Sim. maneira leve, Sim. não estereotipada, como muitas pessoas o fazem, Sim. mas como é leve a constelação, nessa transição, ela te tira do físico, como você falou, nessa meditação, sim. porque o nosso corpo responde, você que está em casa deve entender isso. Você é 50% mamãe, 50% papai. Vou citar a Mimansa Erika Furney, ou a Erika Furney, que é a Mimansa é o nome oceano dela. Um beijão para você, Mimansa, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito nessa hierarquia da constelação. Sim. E ela diz que constelação é sim mamãe, sim papai. Sim. Nós somos 50% mãe e 50% pai. Então, se você fala algo do seu pai, 50% do teu corpo reverbera de maneira diferente. Sim. Você não vai ter uma plenitude para que você transcenda, seja qual for a tua religião, o teu corpo deve estar ciente de que você respeita esses dois seres maravilhosos que abriram as portas para que você venha nesse planeta, seja Sim. qual for a tua religião. Nós somos, antes de religião, biológicos, né? Seres biológicos. Então, quanto o nosso corpo trabalha bem nessa questão do corpo, você está integrado de pai e mãe, você está integrado à vida e ao mundo, ao masculino e ao feminino, né? Ao transcendente e ao telúrico, você fica, né? Então, Sheila, mais uma vez gratidão, esse papo está muito gostoso. Você vai ter turmas para 2020, é isso? Sim, estou com então, matrículas, estou com matrículas abertas para São José dos Campos e São José dos Campos, Vale do Paraíba, São Paulo, e também Itajubá, sul de Minas, com esta oportunidade não só de ser um constelador, mas também de ter a oportunidade de fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal. Você vai, fantástico. Tem duas maneiras de participar do curso. Se as pessoas quiserem trabalhar com o desenvolvimento pessoal, ela pode ir até o 7º módulo. E se quiser desenvolver para uma profissão... Até os 12. Não para mais. Não para mais. Nós não paramos nunca mais, porque até mesmo é algo novo. Tá. E a gente precisa se renovar, precisa Sem dúvida. estar sempre... Tem centenas de livros. E ter esse acompanhamento, essa supervisão. Ok. Né? Nós vamos, eu vou chamar também, vou ter que fazer uma propaganda do nosso patrocinador, que é o INCOI. A gente vai fazer um chamado, vou pedir para o Pércio colocar, em maio desse 2020, nós vamos levar uma turma a Portugal, para o módulo internacional, portanto, para uma certificação. Às vezes as pessoas querem certificação internacional. A minha opinião pessoal é de que constelação é um autodesenvolvimento em qualquer lugar do mundo, mas para quem quiser ter a oportunidade de fazer um workshop com a Marianne Frank, em 2 e 3 de maio no Porto, em 2020, aliado a isso, nós estamos levando uma turma, o Paulo Newman, a Blenda, vão fazer a demonstração com os cavalos, está aí o trabalho do Paulo Newman de Curitiba. Um abração, Paulo, Blenda, né? Um abração para você também. Aí, a nossa turma lá de Curitiba, que teve a oportunidade de participar também do workshop do Paulo, de 3 dias de constelação. Lá você pode participar em grupo, pode fazer um workshop mais profundo para entender a dinâmica do cavalo. E eu digo para vocês, o Paulo também diz isso, cavalos constelam. Eles são consteladores natos, porque eles têm as leis
biológicas internas, e eu vou falar. O cavalo organiza o seu sistema. Vou pedir para o Pércio colocar também, está aí em São Pedro do Sul, é uma biorregião portuguesa, numa pousada também, no mesmo modo do Matutu aqui do Brasil. Está aí a Quinta da Comenda, maravilhosa, em São Pedro do Sul, Portugal, a 118 quilômetros do Porto. É uma quinta onde nós vamos ficar hospedados e vamos desenvolver os trabalhos lá de constelação com cavalos, algumas dinâmicas. Essa clínica também é toda, essa pousada é toda natural, lá também é feito muita reconexão com a natureza. Então, para você que se sentir chamado, fica aí, né, o convite para que você entre em contato com o INCOI ou aqui comigo através do nosso WhatsApp. É uma quinta, é uma casa de nobres antiga, né, remodelada dentro do sistema turístico, né, do turismo rural português, onde você vai ter contato com as raízes lusitanas, né, os nossos descobridores, eu principalmente por meu pai e minha mãe ser de lá. Então você tem pacotes para 5 dias só para a Mariene, pacote de 5 dias só para os cavalos, ou 15 dias para você conhecer um pouquinho desse norte português, que é uma região realmente adorável, com a possibilidade também de conhecer Lisboa. Então fica o convite, está aí o nosso WhatsApp, 984370255, São Paulo, e você pode lá desenvolver algumas dinâmicas mais profundas, né? O Visão Sistêmica é aberto, a Fabiana veio aqui também, já falou do curso dela, está aqui, né, o Bob Camps também, maravilhoso, um beijão, Bob, para você. O René Schubert também maravilhoso. Então perceba que um facilitador, ele deve ir além, né? E a gente começa a aprender quando a gente começa a ensinar essa dinâmica do dia a dia, do uso, né, dessas constelações. Então é importante a formação, é importante a graduação, mas o mais importante é você estar na pista, você está correndo, você está treinando, você está jogando. Essa é a história da constelação. Então, telespectadora, não perca a oportunidade dessa técnica maravilhosa, que vai olhar para as suas questões biológicas e te conectando ao teu divino de uma maneira plena, de uma maneira saudável, né? E a Sheila também faz os workshops de constelação via internet. Via online. Então, também. Como é que é esse trabalho via online? Sim. Fala para mim. Quando é via online, tem duas formas que eu faço. Quando é individual, né, com os bonecos, onde eu coloco a câmera e a pessoa tem a visão. E é tão interessante que as pessoas, mesmo estando em outro país, em outro estado, ela tem a emoção, a sensibilidade de perceber no seu corpo, nos seus sentimentos, o que está se passando ali. Eu tive a oportunidade de oferecer uma constelação para um grupo de mulheres, algumas estavam aqui no Brasil, outras estavam na Alemanha, e elas assistiam, né, cada uma no seu espaço, na sua casa, e quando as representantes delas, né, que eram pessoas de algumas células, representantes de algo dentro de uma organização, elas falavam, ela que está lá, que era um grupo fazendo para elas verem, ela está fazendo a mesma coisa que eu faço. Eu sentia a mesma angústia que ela estava sentindo. Como pode? Eu estou milhões de quilômetros de distância. Então, a gente percebe que a constelação não tem distância. Já facilitei constelações para as pessoas que estavam hospitalizadas, que não puderam assistir ao vivo, né? Mas pude fotografar e registrar tudo e enviar para a pessoa. Várias pessoas me dão feedback depois. E mesmo online, elas recomendam outras pessoas, porque de alguma forma foi muito significativo. É a força do campo mórfico, né? Do Sim. Rupert Sheldrake, que nós faremos de outro programa, já falamos aqui várias vezes, mas pesquisar Rupert Sheldrake... É atemporal, não exatamente, tem distância. Além de atemporal, é a espacial, ele atua no nosso corpo, atua na nossa epigenética, isso que influencia, né? Essa parte que o genoma ainda não descobriu é a epigenética. Isso é constelação familiar. São informações de complexidade, de um outro plano que atuam. O Bert dizia que as ordens sistêmicas, né, as 3 ordens, a da inclusão, do pertencimento, do equilíbrio de troca, elas atuam sobre você da mesma maneira que a força da gravidade atua sobre os corpos, e nós não entendemos isso. Então, venha entender sistemicamente, morficamente, né,
como você é influenciado, não só pela sua ancestralidade, mas pelo meio que você convive, pela escolha da sua profissão. Vem entender que seus pais foram os pais ideais para te entregar esse aparelho físico, biológico, para que você possa transitar no teu propósito de vida. Propósito de vida é aquilo que você faz entre a maternidade e o cemitério. Aliás, lá em Paraibuna tem a frase lá, nós aqui esperamos por vós que estáis aí. É uma frase maravilhosa, não sei quem colocou essa frase lá no cemitério, mas está lá em bronze, né? Então é isso, o que você vai fazer, qual é o legado que você vai deixar na vida? Está muito conectado e acredite, seus pais foram os pais ideais, foram como foi, e aí, cito de novo a Mimansa, sem mamãe, sem papai, e vai dormir em casa em paz e tranquilo. Sheila, estamos chegando ao fim do programa, eu tenho uma profunda gratidão pela tua presença. Eu sou muito grata. Deixou o programa florido, né? Acredito que o telespectador, a telespectadora tenha adorado. Nós aqui, eu particularmente, estou bem satisfeito com isso. E vou pedir para você voltar numa outra oportunidade, para a gente continuar esse teu papo. Prazer. Agora o pessoal já vai te conhecer e a gente vai falar um pouquinho mais sobre filosofia mesmo de constelação, como é que a gente pode suportar essas relações que o mundo tanto precisa, né? O quanto a gente pode estar a serviço de algo maior e da vida com o Bert. Terei o maior prazer. A constelação mudou muito o meu olhar, a minha maneira de agir, a maneira de perceber as pessoas e respeitá-las. Acredito que se você tiver essa oportunidade, ao menos de conhecer um pouco da teoria, eu conheço pessoas que vão ao meu workshop e falam, Sheila, só de você falar sobre as ordens do amor, já mudou muita coisa na minha mente e eu acredito que isso pode mudar a minha atitude também. Então, conheça, tem sido um benefício muito grande para a humanidade. Tenha curiosidade para ver um pouco mais sobre constelação. Isso. E eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade, pelo Genésio. Tá bom. Gratidão. Gratidão. Eu aceito essa sua gratidão e eu também tenho gratidão a você, telespectador, por dispensar atenção por mais um programa. E hoje eu gostaria de oferecer esse programa ao campo mórfico, que une pessoas sem que a gente perceba. Fique com Deus. Uma boa semana para você e até o próximo Visão Sistêmica.